De tempos em tempos surge uma pessoa meio desconhecida que, de repente, quase da noite pro dia, fica conhecida no mundo inteiro. Tá, tudo bem, não é exatamente da noite pro dia. São pessoas que trabalham muito em suas áreas, vão desenvolvendo protótipos, produtos, até que entram no mercado e viram uma febre mundial. Um exemplo bem recente disso é a inteligência artificial e o tal do ChatGPT. Até o final do ano de 2022, os nomes OpenAI e Sam Altman eram conhecidos de apenas algumas empresas e pessoas. Mas lembra da loucura que foi quando o mundo descobriu um modelo de linguagem que simula conversas e pode responder a uma variedade de perguntas, criar textos, aprender e evoluir e até fazer roteiros? Tudo isso através de um chat. No episódio de hoje, vamos mergulhar na história de Sam Altman, a pessoa por trás da OpenAI, uma empresa que foi avaliada em 300 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1,5 trilhão de reais. O meu nome é Mari Amaro e eu sou roteirista e apresentadora deste episódio. E este aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil e do mundo. Mas este aqui não é um episódio tradicional. Você está ouvindo ao Do Zero ao Topo Personalidades, a nossa edição que conta as histórias dos grandes inovadores. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Sam Harris Altman nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 22 de abril de 1985. O que faz dele um millennial, que, aliás, acabou de fazer 40 anos. Filho de um corretor de imóveis e uma dermatologista, e irmão mais velho de 4, Sam disse em uma entrevista que sempre soube que era homossexual, mas não se abriu com a família até o final da adolescência. Estudando em um colégio de elite, Sam também se abriu sobre a sexualidade com colegas e encorajou outros alunos a fazer o mesmo, enquanto instigava os professores a tornar as salas de aula ambientes seguros para todos. Com excelentes notas e uma aptidão natural para matemática e computação, não foi difícil para o menino com um espírito de liderança conseguir uma vaga em uma universidade prestigiosa. Ele estudou na Universidade de Stanford, onde cursou ciência da computação. Mas, como muitos outros grandes inovadores, acabou deixando o curso de lado. Em entrevistas, Sam declarou que aprendeu mais jogando pôquer com os colegas do que assistindo às aulas dos professores. Uma das lições que ele tirou da jogatina, por exemplo, foi aprender a notar padrões nas pessoas ao longo do tempo. E também como tomar decisões com informações muito imperfeitas. Em 2005, depois de deixar Stanford, Sam fundou a Loopt, um aplicativo que permitia aos usuários compartilhar sua localização com amigos. A Loopt foi uma das primeiras empresas a receber financiamento do acelerador de startups Y Combinator. Embora a Loopt tenha atraído parcerias com operadoras de telefonia sem fio, como a Sprint, não conseguiu atrair usuários. E em 2012 acabou comprada pela empresa Green Dot por 43 milhões de dólares. Em 2011, Altman começou a trabalhar meio período como parceiro na Y Combinator e no ano seguinte criou o fundo de investimento Hydrazine Capital com seu irmão Max. Os fundadores da Y Combinator, Paul Graham e Jessica Livingstone, pediram a Sam para suceder Graham como presidente e ele aceitou a posição em 2014. Sob sua liderança, a aceleradora consolidou sua reputação como o principal lugar para os fundadores de startup aprenderem a construir uma empresa de sucesso. Um dos segredos era a construção de uma comunidade. A Y Combinator fazia eventos de imersão com os fundadores, apoiava o networking tão essencial para startups e ainda investia $500 milhão nas empresas que estavam em estágio inicial. Não à toa, muitas pequenas startups que passaram por lá viraram gigantes como Reddit, Twitch e Airbnb. Foram quase 2.000 companhias. Mas em 2019, a vida de Sam Altman mudou novamente. Quer dizer, na verdade, essa mudança começou um pouco antes. Em 2015, foi fundada uma organização sem fins lucrativos que tinha como missão desenvolver a inteligência artificial em benefício da humanidade. Essa organização se chamava OpenAI. E 2 pessoas lideraram essa iniciativa em conjunto, Sam Altman e Elon Musk.
O projeto tinha recebido um investimento inicial de US$ 1 bilhão, que saiu do bolso dos próprios Musk, Altman, mas também de outras pessoas, como o empreendedor americano Peter Thiel, que trabalhou com Musk no PayPal. O que a OpenAI buscava era entender como a inteligência artificial poderia ser utilizada para impactar diretamente a vida das pessoas. Sim, porque mesmo antes do ChatGPT ser uma palavra minimamente conhecida, todos os envolvidos já sabiam que estavam diante de uma tecnologia que ia abalar as estruturas de todas as nações. Justamente por isso era comum que Altman comparasse o trabalho da OpenAI com o projeto Manhattan. Se você gosta de cinema ou de história, deve saber do que eu estou falando aqui. O projeto Manhattan foi aquele retratado no filme Oppenheimer, que foi o grande vencedor do Oscar de 2024. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. Pois é, Sam Altman sempre comparou a OpenAI com o projeto que desenvolveu a primeira bomba atômica. Tudo ia razoavelmente bem, até que em 2018, o Musk disse que queria assumir sozinho a presidência da OpenAI. Altman recusou, e Musk acabou deixando a OpenAI, o que deixou também a organização em uma situação complicada, já que o próprio Musk era um dos investidores, e o desenvolvimento de inteligência artificial depende de uma grande quantidade de recursos computacionais e financeiros. Para tentar solucionar essa questão, a OpenAI criou uma empresa com fins lucrativos que financiaria o trabalho da OpenAI, mas seria controlada pelo conselho sem fins lucrativos. A parte lucrativa da OpenAI, então, se associou à empresa de softwares Microsoft, fundada por Bill Gates, para usar o seu serviço de computação em nuvem, enquanto a Microsoft integrava o software da OpenAI em seus produtos. Com isso, a Microsoft passou a controlar 49% da OpenAI. No ano seguinte, em 2019, Altman saiu da posição de principal executivo da Y Combinator, sim, ele ainda estava trabalhando lá, e passou ao conselho da aceleradora. Com isso, ele teria mais tempo para dedicar para a OpenAI. Também foi em 2019 que Altman fundou a Tools for Humanity, uma empresa que gerou polêmica no Brasil entre o final de 24 e começo de 25, quando desembarcou aqui se oferecendo para comprar o escaneamento de íris das pessoas em troca de criptomoedas que valiam cerca de R$400. A oferta de uma recompensa levou a filas quilométricas de pessoas dispostas a vender seus dados biométricos, mas o caso criou polêmica. O Procon entrou no meio, pedindo explicação, e até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pediu a suspensão da oferta de qualquer tipo de recompensa para quem participasse. Mas um tempo antes disso, surgiu uma outra polêmica. Na verdade, polêmica não é exatamente a palavra aqui. Está mais para revolução. Com Altman dedicado à OpenAI, a empresa fez grandes avanços com modelos de linguagem de grande escala, que são treinados em grandes quantidades de material escrito para fornecer respostas às solicitações dos usuários, e com processamento de linguagem natural, que os computadores usam para responder às solicitações escritas em uma linguagem humana, em vez de linguagem de programação especializada. Parece familiar? Eu estou falando do ChatGPT. Lançado no final de 22, ele tinha uma grande diferença para muitas inovações que usavam inteligência artificial. Era simples. Um software que responde a perguntas dos usuários de um jeito fácil de entender. E para quem você pode pedir mais detalhes, mais explicações, como se fosse uma conversa mesmo. Em 5 dias, mais de 1 milhão de usuários se inscreveram. Era uma avalanche. E claro, os governos do mundo todo entraram em alerta. Muitos países chegaram a simplesmente banir a tecnologia, como a Rússia, Itália, Coreia do Norte, China, Cuba e Irã. Muitas empresas também decidiram bloquear o acesso ao ChatGPT, por medo do que poderia acontecer. Os Estados Unidos seguiram um outro caminho, e Joe Biden, presidente da época, emitiu uma ordem executiva sobre como o governo usaria a inteligência artificial. O que deixou boa parte dos governos preocupados era justamente a estrutura de propriedade da OpenAI, na qual um conselho sem fins lucrativos governava uma empresa com fins lucrativos, o que acabou expondo as tensões em torno da tecnologia e gerando dúvidas até filosóficas.
A visão de Altman levaria a um mundo em que a inteligência artificial poderia fazer coisas além da imaginação ou liberaria capacidades que poderiam ser usadas em detrimento da humanidade. Para Altman, as preocupações graves eram exageradas e poderiam ser tratadas ao longo do tempo. Em última análise, o debate explodiu em uma batalha sobre governança corporativa. Em 17 de novembro de 2023, o Conselho de Diretores da OpenAI anunciou que havia demitido Altman como CEO porque ele não teria sido consistentemente franco em suas comunicações com o Conselho. E o presidente do Conselho, Greg Brockman, também deixaria o cargo. Dias de tumulto se seguiram. A maioria dos funcionários da OpenAI assinou uma carta para os membros do Conselho exigindo sua renúncia e ameaçando deixar a empresa a menos que Altman e Brockman fossem reintegrados. No capítulo seguinte, um dos membros do Conselho, um cientista da computação, assinou uma carta dizendo no X, o antigo Twitter, que se arrependia de seu papel na demissão de Altman. Em 20 de novembro, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, anunciou que Altman e Brockman liderariam uma equipe de pesquisa em inteligência artificial na própria Microsoft. Mas as negociações continuaram entre Altman e o Conselho da OpenAI. E no dia seguinte, em 21 de novembro, todos, exceto um membro do Conselho, concordaram em renunciar. Um novo conselho foi nomeado e Altman e Brockman retornaram à OpenAI. Em maio de 2024, a ex-membro do conselho, Helen Toner, explicou a justificativa sobre a demissão. Ela afirmou que Altman havia omitido informações, por exemplo, sobre o lançamento do ChatGPT e a sua propriedade do fundo de startups da OpenAI. Ela também alegou que 2 executivos da OpenAI relataram ao conselho abuso psicológico por parte de Altman e forneceram capturas de tela e documentação para apoiar suas alegações. Ela diz que muitos funcionários temiam a retaliação se não apoiassem Altman e que quando Altman era o CEO da Loopt, a equipe de gestão pediu 2 vezes para demiti-lo por aquilo que chamaram de comportamento enganoso e caótico. Na vida pessoal, Altman é vegetariano, desde criancinha. Também é um dos apoiadores do aumento de taxação para os mais ricos e defende ainda a criação de uma renda básica universal. Em 2024, ele se casou com o engenheiro Oliver Muellering, na residência do casal no Havaí. Em 2025, eles anunciaram a chegada do primeiro filho. Os dois também se comprometeram a doar a maior parte de sua fortuna no Giving Pledge, uma organização filantrópica fundada em 2010 nos Estados Unidos por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffett, que incentiva as pessoas e famílias com grandes fortunas em todo o mundo a contribuir com uma parte significativa de sua riqueza para causas sociais. Nas eleições mais recentes para a presidência dos Estados Unidos, Altman doou para a campanha de Biden e de muitas organizações do Partido Democrata, mas também doou para campanhas republicanas e para o evento de inauguração do mandato de Trump. No dia seguinte da posse, aliás, Altman apareceu na sala Roosevelt da Casa Branca, atrás de Trump, e junto com Masayoshi Son, do SoftBank, e Larry Ellison, o fundador da Oracle, para anunciar a criação do Stargate, o que foi descrito como o maior projeto de infraestrutura de inteligência artificial da história. Enquanto mira nas estrelas, Altman também faz planos para o apocalipse. Ele mantém estoques de mantimentos essenciais em casa, como baterias, água, armas, máscaras de gás e iodeto de potássio, um composto químico que pode ser usado para proteger a glândula tireoide de possíveis danos causados pela radiação de bombas atômicas. Essa história fica por aqui, mas existem muitas outras lá no nosso canal e no nosso feed. Corre lá para dar uma olhadinha nas histórias de pessoas como Larry Page, Sergey Brin, Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates e muitos outros. E como sempre, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se não for inscrito. Meu nome é Mari Amaro, eu sou roteirista e apresentadora desse podcast. A captação de áudio e a edição são da Camila Moura. Até a próxima história!